A paz do Senhor para a igreja, para os irmãos que nos ouvem desde suas casas. Também os cumprimento com a doce paz do Senhor Jesus. Convido a igreja a nos colocarmos em pés e vamos estar fazendo uma oração. Quero ler em Salmos, capítulo de número 96, o verso 1 e 2 nos diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome e proclamai a sua salvação, dia após dia. Deus maravilhoso, Senhor da glória, uma vez mais, Pai, estamos na tua presença, Senhor, para fazer notório o teu nome por toda a terra, Senhor, proclamando que só o Senhor é Deus, que só Jesus Cristo salva e conduz o pecador a ti, Pai. Deus maravilhoso, nós somos gratos, Senhor, por tão grande salvação que nos tem alcançado no teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai querido, é por isso que nesta noite estamos aqui reunidos, Senhor, nesta casa de oração consagrada ao teu nome. Aqui está, Senhor, os teus filhos, comprado a preço de sangue, para render um culto de louvor, de adoração e de gratidão a ti, Senhor. Um culto, Pai querido, trazendo a memória do que o teu filho fez lá na cruz do Calvário por nós, Senhor, proclamando a salvação aos homens, Pai, anunciando que o Senhor vem, Pai querido, para buscar o teu povo, para levar aqueles que estão preparados, aqueles que estão reconciliados para contigo, para morar juntamente contigo um dia, Pai. Deus, venha abençoar a tua igreja aqui reunida, os irmãos, Pai, que através de suas casas, Pai, estão compartilhando conosco, estão, meu Deus, ouvindo, Senhor, e cultuando a ti, crendo, Senhor, na tua salvação, adorando o teu santo nome, bendizendo a ti, Pai querido, que o Senhor possa entrar com providência, Senhor, segundo a necessidade de cada um, Pai, neste culto, nesta noite, o qual intitulamos, Senhor, culto do departamento de missões, para fazermos notório, Senhor, a tua salvação e o compromisso, Pai, de levarmos a tua salvação, a tua palavra até os confins da terra, como teu Filho nos ordenou, Pai. Deus querido, nesta noite queremos junto a ti, Senhor, interceder pelos irmãos missionários que estão no campo, semeando a tua palavra, anunciando a tua salvação, Pai. Também queremos, Pai querido, suplicar a tua bênção para com aqueles, Pai, que têm se dedicado a orar, Senhor, pelos missionários, aqueles, Pai, que de uma forma tão grande, Pai, de um amor maravilhoso, tenham, Pai, contribuído com a obra missionária, Senhor. Pai querido, nós invocamos o teu nome e suplicamos uma bênção, Pai, sobre cada um, Senhor, daquela que o Senhor pode e faz, Pai, para com aqueles que têm o coração voltado para com a tua obra, Pai. Deus, nós pedimos a tua graça e a tua bênção, no nome de Jesus, amém. Podei vos assentar. O presbítero Isaac estará louvando ao Senhor com o hino da harpa. 124. Queremos louvar ao Senhor com o hino 124 da nossa harpa cristã. Ouve a
presbítero Enéas estará lendo a palavra, orando pelos pedidos de oração, e também já estará orando pelas ofertas. E enquanto o grupo de louvor estará louvando, o cooperador José estará recolhendo a oferta nesta noite. Saúdo toda a igreja, todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 10, verso 30. Atos capítulo 10, verso 30. Os irmãos que têm pedido de oração, algum irmão que tem algum pedido específico, estaremos orando. Está orando pelo cooperador Cleverson e a sua esposa, a irmã Regiane, líder do departamento do Círculo de Oração, que estão em viagem, que assim como Deus abençoa levando, possa também estar abençoando o retorno deles, amém? Os irmãos que estão em casa também creia que Deus é poderoso para alcançar cada uma das vossas necessidades. Atos capítulo 10, verso 30, amém? A palavra de Deus diz assim: e disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de mim. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei te chamar, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vos bem sabeis, vós por toda a Judeia, começando pela Galileia, também depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E somos nós testemunhas que todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, a qual mataram, pendurando-o em um madeiro, e este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, e não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenou. E nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois da ressurreição dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E esta dão testemunha todos os profetas, desde os que nele creram, receberam o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos, e os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, tantos quanto os que vinham com Pedro, e maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramara também sobre os gentios, porque ouvindo eles falar em línguas, se maravilharam e magnificaram a Deus. Respondendo então Pedro: por alguém, porventura, recusa água para que não seja batizado? Este que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que fizessem como eles
e rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Amém? Palavra de Deus mostrando que a mensagem da pregação de salvação, a mensagem de apresentação de Jesus Cristo foi nos confiado a nós. A palavra de Deus diz que apareceu um anjo a Cornélio, mas o anjo não pregou para Cornélio. Ele falou: manda chamar Simão e ele vai dizer tudo quanto você precisa ouvir. Ele que vai apresentar Jesus, e nós estamos aqui nessa noite para apresentar Jesus, o enviado Filho de Deus, o ungido de Deus, aquele que tem poder para curar, restaurar e salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Creia nesta palavra, e assim como aconteceu na casa de Cornélio, enquanto a palavra vai sendo ministrada, o Espírito Santo vai confirmando o teu coração, e eu creio que a obra de Deus é grande em nossas vidas. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome santo de Jesus Cristo, assim como Pedro, ó Deus querido, nós estamos, ó Deus querido, aqui. Pedro estava na casa de Cornélio, ó Deus querido, e aquela casa estava com o coração aberto para ouvir a Tua voz, ó Deus. Aqui nós estamos, ó Deus querido Senhor, com o coração aberto, ó Deus querido Senhor, para falar a Tua palavra, mas também para receber tudo quanto o Senhor tem em nossa vida. Ó Deus querido, Deus glorioso, abençoa a Tua igreja presente, Teus filhos que deixaram o seu lar, a sua casa, para estar em comunhão conosco aqui. Contempla aqueles que estão em casa, que por algum motivo, ó Deus querido, não puderam estar, ó Deus querido, por fazer parte do grupo de risco, também são orientados a não estar. Mas Tu és poderoso, Tu és onisciente, Tu és onipresente, Tu és onipotente. Estenda as Tuas poderosas mãos, ó Deus querido, alcança todas as vidas, confirma a Tua palavra com poder e glória, curando, restaurando, libertando, salvando vidas, consolando corações tristes e abatidos pelo poder da Tua presença. Abençoa, Deus querido, a Tua igreja, que neste momento também irá Te adorar com os dízimos, com as ofertas, ó Deus querido. Receba, Deus querido, a cada adoração, a cada contribuição, a cada dízimo, ó Deus querido, entregado, reconhecendo que a Ti pertence, e a Tua palavra de bênção se confirma em cada vida. Assim eu Te peço e já Te agradeço, crendo no milagre, no nome santo de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo,
do Senhor, o arrebatamento na igreja. Oh, glória! Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez. Vem Jesus. Estás, e um dia voltarás do céu pra nos mostrar, pra sempre reinarás. Aleluia. Podei tomar vossos assentos. Que Deus abençoe a cada um que contribuiu, que contribui e que vai contribuir com a obra missionária. Antes eu quero parabenizar a todos os pais aqui presentes pelo Dia dos Pais. Como eu digo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia do Pastor, é todo dia. Mas hoje cada um tem um dia especial. Então hoje é um dia especial para que nós estejamos comemorando junto com nossos pais, aqueles que não têm, que têm, aqueles que não têm, de um modo diferente vão estar comemorando e lembrando dos feitos do seu pai também, daquilo que ensinou, daquilo que lhe mostrou que era certo e correto. Então, neste ano, a Igreja Assembleia de Deus em Curitiba tem como tema o ano da conscientização missionária. Então é o tema da Assembleia de Deus em Curitiba, ano da conscientização missionária. Mas como eu disse antes no outro culto, todos os anos é ano de missão, ano de conscientização. Mas esse é um tema que todos os anos tem um tema, então o tema é esse. Então todos os anos nós temos que nos preocupar com a obra missionária, porque isso foi, como diz o hino, não foi um pedido, foi uma ordem que Jesus nos deu, que é para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, isso nós estamos fazendo e temos os nossos missionários que estão no campo missionário já fazendo isso também por nós. E nós devemos cobrir eles com as nossas orações, porque a batalha lá é terrível. A batalha lá é grande. Não pense que é coisa fácil. Então eu quero apresentar aos irmãos que talvez não tenham ainda. Ali na portaria, na entrada, nós temos um carnezinho, o qual dentro tem uma folhinha ali de cada mês. Você destaca a folhinha ali, e talvez você vai dizer, mas é obrigatório? Quanto que é? Não, não é obrigatório, não tem quantidade estipulada. É a quantia que você puder e quiser, desde que queira abençoar a obra missionária. Talvez você diga, mas eu não gosto desse carnezinho. Nós temos também um envelope, semelhante ao envelope de dízimo, com 12 meses. Então você pode contribuir ali também mês a mês, com a quantia que você quiser, e se quiser, com a obra missionária. Eu quero lembrar desde já que isso aqui é específico para a obra missionária. Não vai nada para outro trabalho da igreja, outro compromisso. É exclusivamente para a obra missionária. E precisamos de que toda a igreja em toda a grande Curitiba seja conscientizada da obra missionária, porque só na Espanha, se eu não me engano, tem mais de 300 cidades que não tem uma igreja evangélica.
E a Espanha, nós estamos lá como missionário, porque é a porta de entrada para a Europa. E é desejo do nosso pastor atingir toda a Europa. Temos também nosso missionário em Cuba, pastor em Moçambique, na África, pastor Cláudio Cubas e sua família, que estão fazendo a obra missionária lá. Temos também missionários que estão na Argentina também pregando o evangelho do Senhor. Então precisamos, a obra missionária precisa de que os irmãos contribuam, porque este é um gesto de amor, é um gesto de gratidão, e é uma forma de nós irmos fazer missão também, orando, contribuindo e também indo por roda onde nós podemos ir. Talvez você diga, talvez, como eu disse antes, tem muitos que pegam as moedinhas e jogam fora pelo vidro do carro. Eu já vi gente fazer isso. Então dessa vez nós trouxemos o cofrinho para que ninguém jogue as moedinhas fora. Crente não faz isso, jogar dinheiro fora, né? Crente zela por aquilo que Deus dá para ele, porque é bênção de Deus. Uma moedinha mais uma são 2. E 10 moedinhas de 10 centavos são R$1. Com R$1 lá na África, já olha, faz algo extraordinário por aquelas crianças que passam fome. Então, passa ali na recepção depois, se você quiser o envelope tem, se você quiser o carnê tem, o José vai estar ali na saída, com o cofrinho. Se você quiser, pega o cofrinho, leve e guarde as moedinhas. E quando encher, ou quando você não quiser mais, se tiver um tanto, traz, nós vamos contar, vamos repassar exclusivamente ao departamento de missões. Amém? Enquanto o João termina ali, nosso pastor vai estar fazendo as apresentações, e logo após, o coral misto estará dedicando o seu louvor ao Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Só quem está alegre, diga amém. Quero com muita alegria nesta noite apresentar os irmãos que vieram cooperar conosco, e quero também parabenizar todos os pais que estão nos acompanhando e também aqui presente. Eu já o fiz hoje cedo, mas quero reiterar nesta noite. Que Deus abençoe a vossa vida. Também quero passar aos irmãos aqui presentes e os que nos acompanham, que o nosso pastor enviou uma palavra de gratidão a esta igreja por estar em campanha, orando continuamente pela sua esposa, a irmã Maria Gabi. Falei com ele hoje e ele me pediu para passar esta palavra aos irmãos. Então está aí a gratidão do nosso pastor, presidente, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Hoje inclusive é o aniversário dele, e eu estive conversando com ele hoje. A gratidão dele é muito grande, e nós iremos continuar orando pela nossa irmã Maria Gabi. Sendo assim, eu quero nesta noite apresentar o nosso irmão Reinaldo, esse jovem que está ali. Irmão Reinaldo, é muito bom tê-lo aqui conosco. Deus lhe abençoe grandemente, você e toda a sua família. Por gentileza, fique em pé, meu jovem. Nós também queremos apresentar o irmão Evandro. Evandro, por favor, se coloque em pé. Evandro é diácono da igreja em Campo Magro, mas eu estava dando uma olhada aqui para o irmão Evandro, e olha que eu não vim a caráter, mas nós estamos, parece coisa combinada, né? E eu estava olhando assim bem direitinho, tanto o irmão Reinaldo como também o diácono Evandro tem a carinha aqui do jardim, né? Jardim Pinheiros, o jeito de ser, até o sorriso. E olha que eu não estou vendo, hein, o seu sorriso. Vamos, tem mais alguém que eu não apresentei? Sua filha? Se coloque em pé. Com o meu nome? Annelise. Isto, que maravilha. Tu também faça assim. Olha como ela é igualzinho o povo daqui, ó, viu? Maravilha de Deus. Quero vê-los aqui outras vezes. Vamos nos colocarmos em pé, e Deus tem uma bênção para vocês, tenha certeza. Vamos levantar uma das nossas mãos, vamos dizer: sois, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Deus abençoe, podeis assentar-se nesta alegria, porque agora, exato, neste momento, o coral misto Vozes de Jerusalém, olha como eu já aprendi, né? Vozes de Jerusalém vai apresentar a Deus um louvor. Aleluia.
Irmãos, vamos nos colocar em pés, vamos estar fazendo uma oração e já o cooperador Alisson estará nos trazendo uma porção da palavra do Senhor nesta noite. Oramos, amado Deus, Senhor da glória, suplicamos, Senhor, a tua bênção, a tua graça para com o teu filho, Senhor. Abre-lhe a porta da palavra, Senhor, para falar aos nossos corações, o teu propósito, o teu querer para as nossas vidas, Pai. Ó Deus, e sabemos que enquanto a tua palavra é pregada, Senhor, a tua mão vai agindo. Senhor, olha aqueles que estão querendo e precisando de uma cura, de uma bênção, Senhor, olha aqueles que estão sendo precisados ser tocados pelo Teu Espírito Santo, que hoje seja, ó Deus querido, noite de salvação, seja noite de reconciliação, Senhor, seja noite de bênção, Senhor, para aqueles que creem e esperam no Teu prover, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Senhor. Amém. Para o Senhor, meus irmãos, amém? Abram suas Bíblias comigo no livro do profeta Jonas. Nós vamos ler o capítulo de número 1, versículo 10. Como diz o nosso pastor, quem está alegre, diga amém. É isso? O pastor Soares profetizou, disse, um dia eu vou ser teu pastor. Eita glória. Amém, irmãos? Livro do profeta Jonas, nós vamos ler o capítulo de número 1 e o versículo de número 10. Quem achou, diga amém. Diz assim, irmãos, então estes homens se encheram de grande temor e disseram, por que fizestes tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Amém? Tome seu assento adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Deixa eu tomar um gole de água. Irmãos, o texto do profeta Jonas, enfim, a história de Jonas, é uma história bíblica muito conhecida. Todos aqui conhecem a história de Jonas, e não somente dentro do contexto cristão, mas também no contexto secular, a história de Jonas é muito conhecida, principalmente quando se fala da ideia de que um homem foi engolido por um peixe, né, enfim, por uma baleia. O livro do profeta Jonas, irmãos, dentro da Bíblia, ele se encontra na galeria dos profetas menores. Profetas menores não no sentido da sua relevância e da sua importância, mas no sentido simplesmente do seu tamanho. Por exemplo, quando você compara o livro do profeta Jonas com o livro do profeta Isaías, você percebe a diferença. O profeta Isaías é um profeta maior e tem 66 capítulos do livro. Jonas só tem apenas 4 capítulos. Mas a diferença de tamanho de profecia não determina a relevância e a importância que ambos os profetas têm. O livro do profeta Jonas, irmãos, ele foi escrito aproximadamente aí no ano 760 a.C. E o tema principal desse livro é a magnitude da misericórdia salvífica de Deus, a misericórdia de Deus salvando os ninivitas. O livro de Jonas, irmãos, ele pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte é uma referência ao primeiro chamado de Jonas, que vai do capítulo 1 e o capítulo 2, ou seja, quando Jonas foi chamado por Deus para ir pregar em Nínive, mas ele foge para Tarsis, é jogado dentro do mar e um peixe engole Jonas, e Jonas passa por um período de 3 dias dentro do peixe, orando a Deus e se arrependendo dos seus pecados. A segunda parte do livro de Jonas, irmãos, é do capítulo 3 e o capítulo 4, onde no capítulo 3 Jonas vai, prega em Nínive, as pessoas se convertem, e no capítulo 4 Jonas, ele de certa forma fica brabo com Deus, porque ele na verdade não queria ver a salvação dos ninivitas, mas ele queria ver a destruição daquele povo. Jonas, ele foi um profeta que profetizou no Reino Norte. A história vai dizer que Jonas ele foi contemporâneo, irmãos, do rei Jeroboão II, e ele ministrou depois do profeta Eliseu e antes de Amós e Oséias. Quando a gente fala da história de Jonas, fala da cidade de Nínive, segundo algumas informações, na época na época de Jonas, a cidade de Nínive, que era a capital da Síria, ela era considerada a maior cidade da época. Algumas informações contam que na cidade de Nínive, na época de Jonas, tinha cerca de 600 mil habitantes. Naquela época, essa quantidade de pessoas era de uma grande metrópole, uma cidade enorme. A cidade de Nínive, irmãos, levava cerca de 3 dias para ser atravessada. E foi esse tempo exatamente que Jonas levou para pregar a palavra em Nínive. Quando a gente fala da estrutura da cidade de Nínive,
a gente percebe que ela era uma cidade muito poderosa, porque diz a história que eles tinham uma muralha interna que tinha cerca de 13 quilômetros de circunferência. E também tinha uma muralha externa que tinha cerca de 96 quilômetros de circunferência. A altura dessas muralhas dava cerca de quase 31 metros de altura. Dentro da cidade de Nínive tinha cerca de 150 torres, e essas torres tinham 61 metros de comprimento. A largura dos muros da cidade de Nínive era tão grande que, diz alguns historiadores, que era possível algumas carroças passarem lado a lado em cima das muralhas. Era uma cidade muito forte. No tempo de Jonas, ela era avançada em ciência, matemática, astronomia e religião. Ela era uma cidade extremamente grande e poderosa. Só que, apesar dessa grandeza, o pecado da cidade chegou às narinas de Deus. Era uma cidade cruel, realizava tratamento cruel, e os israelitas viam os assírios como inimigos. Então, irmãos, Deus levanta o profeta Jonas para pregar nessa cidade. E falando sobre o profeta, a Bíblia diz que ele era filho de Amitai, morador da cidade de Gat-Hefer. É interessante que essa cidade, irmãos, ela ficava cerca de 5 quilômetros ao norte de Nazaré, na Baixa Galileia. Ou seja, Jonas era um profeta da Galileia. E isso vai contra o que os fariseus disseram em João capítulo 7, versículo 52, que não podia vir nenhum profeta da Galileia. Só que Jonas foi ao contrário do que eles imaginavam, e Jonas foi levantado por Deus na Galileia. Segundo uma tradição judaica, irmãos, há quem diga que Jonas era o filho da viúva de Sarepta, aquela que foi alcançada pelo milagre do profeta Elias, que teve o seu filho ressuscitado. Quando a gente fala do profeta Jonas, a gente percebe que o perfil comportamental dele era um pouco complicado. Por quê? O nome Jonas, irmãos, significa pomba. E no Salmo 55, versículo 6 ao 8, está escrito assim: assim eu disse, ó, quem me dera ter asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto, apressar-me-ia e escapar da fúria do vento e da tempestade. O voo da pomba para o deserto representa o desejo de descanso, para fugir de algo opressor. E foi exatamente isso que o profeta Jonas fez quando recebeu o chamado de Deus. Ele voou como pomba, fugindo para Tarsis, fugindo do propósito e do projeto de Deus. Irmãos, quando a gente olha para a história de Jonas, a primeira palavra que vem na nossa cabeça ao falar sobre Jonas é se lembrar de fujão. Jonas era o profeta fujão. Jonas foi alguém que desobedeceu à vontade de Deus. E tudo isso aponta, irmãos, para a gente analisar que Jonas não era uma pessoa muito fácil. E não sei se eu posso dizer dessa forma, mas a maior dificuldade que Deus encontra no livro do profeta Jonas não foi justamente a conversão dos 600 mil habitantes da cidade de Nínive, porque Jonas pregou uma mensagem e o povo se converteu. Mas a maior dificuldade de Deus nesse livro foi tratar com a personalidade do missionário Jonas. Foi tratar com o comportamento de Jonas, porque Deus precisou trabalhar na vida de Jonas no capítulo 1, Deus precisou trabalhar na vida de Jonas no capítulo 2, precisou trabalhar com Jonas no capítulo 3 e precisou trabalhar com Jonas no capítulo 4. A maior dificuldade de Deus não foi a conversão das pessoas, mas foi mudar a mentalidade do profeta, foi mudar a mentalidade e o caráter comportamental do profeta Jonas. Irmãos, quando eu olho para isso, o livro do profeta Jonas nos traz uma lição importantíssima a respeito de missão. Que às vezes o pior problema das missões não será a receptividade dos pecadores, mas a incredulidade e a religiosidade que há no portador da mensagem. Às vezes o problema não é no pecador que está ouvindo a mensagem, às vezes o problema está naquele missionário que está pregando a palavra do Senhor. Irmãos, Deus escolheu Jonas para uma missão, só que Deus precisou trabalhar no caráter de Jonas. Deus precisou forjar o perfil de Jonas. Deus precisou trabalhar na personalidade de Jonas, porque Deus sabia que o sucesso missionário depende da saúde espiritual do missionário. O sucesso de missões depende de ter um missionário sadio no campo. Não adianta você enviar um missionário que não está preparado para o campo. E Deus, sabendo disso, irmãos, Deus decide trabalhar no perfil comportamental de Jonas. Deus decidiu tratar a personalidade de Jonas. E como que Deus vai tratar a personalidade de Jonas, Alisson? Primeiro, no capítulo 1, quando Jonas recebe o chamado, a Bíblia diz que ele vai para Tarsis e não para Nínive. Jonas se distanciou do projeto de Deus. Se você for analisar a geografia bíblica, você vai ver que Nínive ficava a cerca de 800 quilômetros ao nordeste.
Só que Jonas vai para Tarsis, que ficava aproximadamente cerca de 3.000 quilômetros a oeste. Jonas foi para um lugar que era 3 vezes mais longe, fugindo do propósito de Deus. Só que quando a gente olha para Jonas, irmãos, por que Jonas fez isso? Porque Jonas não queria que os assírios se convertessem. Jonas não queria que os ninivitas se convertessem, porque eles eram inimigos de Israel. Jonas tinha um porquê. E quando a gente olha para isso, e não que justifique, mas você começa a entender o porquê Jonas fez isso. Jonas não foi pregar porque ele queria ver a destruição do povo, porque eles faziam coisas erradas contra Israel. A questão, irmãos, é que eu fico pensando comigo, será que é só Jonas que se afasta do propósito de Deus? Será que foi só Jonas, ao longo da história da igreja, que se afastou do propósito de Deus? A questão, irmãos, é que todo mundo tem um porquê. Quando Jonas estava dentro do mar, no versículo 10 do capítulo 1, os marinheiros perguntaram assim, por que fizestes isso? Todo mundo tem um porquê na vida, irmãos. Todo mundo tem um momento que se afasta de um propósito de Deus. Todo mundo tem um porquê. Não é o certo, mas o que o irmão Dari pregou no culto anterior foi exatamente o que a mensagem falava. Eu falei, meu Deus, é dele está pregando o que eu vou pregar hoje. Porque, irmãos, a vida do ser humano é cíclica. Tem dias que você quer pegar o diabo pelo chifre, mas tem dia que você quer ficar escondido. A vida é assim. Tem dias que Jonas está pregando dentro de Nínive, mas tem dias que Jonas quer fugir para Tarsis. Irmãos, a vida do ser humano é complexa. Definir o ser humano simplesmente com alguns rótulos é complicado. O ser humano você não pode definir, o ser humano é complexo. Todos terão um porquê ao longo da vida, e isso ocorre por causa da complexidade do ser humano. A vida é cíclica, nem todos os dias você vai querer orar. Jesus no Getsêmani, ele sentiu angústia. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas com todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Nunca confie em pessoas que dizem ser super-homens e não sentem vontade de desistir. Uma vez vi um pregador dizendo assim, que a certeza de uma chamada é a vontade de desistir por causa do peso da responsabilidade. Só quem tem uma chamada nas costas sabe o peso da responsabilidade, sabe o choro que é no meio da madrugada. Desistir, a vontade de desistir, você voar como pomba para outro lugar, a vontade de sair, esse é o preço de uma chamada. O ser humano passa por isso, irmãos. A gente precisa entender que na Bíblia tem tempo para tudo. A gente acha que ser cristão às vezes tem tempo para sorrir. Só que a Bíblia diz que é tempo de sorrir sim, mas há tempo de chorar, há tempo de rir, é tempo de prantear, é tempo de dançar, é tempo de buscar, é tempo de perder, é tempo de guardar, é tempo de lançar fora. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo da guerra e tempo de paz. A gente precisa entender, irmãos, que nem sempre você vai sorrir. Nem sempre você vai estar bem. Nem sempre você vai sentir vontade de orar. Nem sempre você vai sentir vontade de vir para a igreja. Entenda que a vida é assim. Só que olha que glória. Para esses momentos em que Jonas estava passando por uma tempestade emocional, por uma tempestade de crise, havia uma graça de Deus que perseguiu Jonas dentro daquele barco. Eu quero dizer para você, não importa onde você se esconda com as suas crises espirituais, há uma graça que vai te perseguir. Alisson, mas eu estou escondido no meio do mar, lá no fundo do barco. Há uma graça que vai te encontrar lá dentro. A graça de Deus nos encontra nos piores momentos de crise. Aleluia. Alisson, mas eu estou perdido. Existe uma graça que te persegue. Existe uma graça que não vai te deixar dormindo lá no fundo, meu Deus. Não sei. Eu não sei qual é o porquê que você está enfrentando na sua vida, qual é o porquê que te afasta do propósito, qual é o porquê que te faz fugir para longe, mas há uma graça que te alcança. Não tem profundidade, não tem altura, não tem largura, não tem lugar difícil para você se esconder da graça de Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde nós iremos? A graça nos alcança. Jonas pensou que ia fugir de Deus. Irmãos, pior a pessoa é quando ela tenta fugir de Deus, porque ninguém consegue, ninguém foge. Irmãos, o primeiro ponto, todos têm um porquê. Todos têm um porquê. Todos têm um porquê, mas Deus entende o nosso porquê e vai até nós. Deus trabalhou com Jonas, deixa eu correr que o tempo está curto. Deus sabe a maneira de lidar com a personalidade do ser humano.
Porque Jonas estava dormindo dentro do barco, lá no fundo. E Deus mandou uma tempestade. Porque olha que interessante. Jonas estava fugindo de um propósito. Só que Jonas, em vez de estar preocupado por estar fugindo de um propósito, ele estava dormindo. E a Bíblia diz que dormindo um profundo sono ainda. Ele não estava tirando uma sonequinha, estava dormindo profundo, tinha desmaiado, estava dormindo bem, no fundo. E tanto que tinha uma tempestade e Jonas dormindo. Teve que ir lá o chefe dos marinheiros acordar Jonas. Deus sabe lidar com a minha personalidade. Para um Jonas calmo, Deus envia uma tempestade para acordar ele. Só que nem sempre vai ser assim. Eu poderia dizer, irmãos, que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas não está escrito na Bíblia isso. O que diz em Zacarias 4,6, que se não for por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Tem base bíblica? Tem, aleluia. Irmãos, Deus sempre sabe lidar com a minha personalidade. Para um Jonas calmo, Deus envia uma tempestade. Só que quando você olha para a história de Elias, a Bíblia diz que Elias, após matar os profetas de Baal, ele foge de Jezabel. Elias estava ansioso. Elias estava com a adrenalina na flor da pele. E Deus então, Elias dentro da caverna, Deus envia um terremoto. Deus não estava no terremoto. Deus envia um fogo, Deus não estava no fogo. Deus envia um forte vento, Deus não estava no forte vento. Mas quando veio uma voz mansa e delicada, Deus estava lá. Deus sabe lidar com a minha personalidade. Deus sabe como tratar com você. Deus, para falar comigo, talvez Ele mande um forte vento, mas com você Ele mande uma voz suave. A questão não é a forma que Deus fala, mas a questão é que Deus fala comigo. E Deus foi lá e acordou Jonas. A questão, irmãos, é que a graça de Deus, ela é flexível e ela se molda diante das minhas imperfeições. Isso, a minha imperfeição é isso, a graça de Deus vai vir e vai se moldar com isso. E a Bíblia diz no Salmo 18, versículo 25 e 26, com o benigno te mostras benigno, com o homem sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, e com o perverso te mostras indomável. Deus lida comigo da maneira que a minha personalidade é. Talvez você pense assim, Alisson, a minha personalidade é extremamente complexa, ninguém me entende. E talvez ninguém te entenda mesmo, mas Deus te entende. É só isso que você precisa entender. Alisson, mas olha o tamanho do meu problema. Deus te entende. A graça te entende. A graça te abraça. Alisson, mas olha o tamanho da minha angústia. A graça te entende. Meu Deus. Paulo com o espinho na carne, Deus falou assim, a minha graça te basta, é só isso. É só isso. É só isso que basta. O terceiro ponto, irmãos, deixa eu correr, é que Jonas se distanciou do projeto de Deus. Deus falou para Jonas ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Só que é interessante que nós às vezes pensamos que o distanciamento geográfico de Jonas é o que afastou ele do propósito de Deus. Só que, irmãos, o distanciamento de Deus não é o distanciamento geográfico, ou seja, de território, de metros, quilômetros. Não, o distanciamento de Deus é um distanciamento de fé, é um distanciamento de engajamento no propósito, no projeto de Deus. Tem base bíblica isso? A Bíblia diz em Lucas capítulo 15, todos ouviram já falar da história do filho pródigo. Quando a gente ouve falar do filho pródigo, irmãos, 90% das mensagens que eu ouvi até hoje, as pessoas falam do filho pródigo, do filho mais novo que saiu de casa, abandonou o pai. E não está errado. Só que a gente esquece de falar do filho mais velho. E se você for analisar a Bíblia, você vai perceber que os pecados do filho mais novo também foram iguais aos pecados do filho mais velho. Talvez foi diferente a forma do pecado, mas o peso é o mesmo. O filho mais velho pecou, Alisson? Ele não saiu de casa? Claro que pecou. Sabe por quê? Nós estamos religiosamente formatados a pensar que a distância geográfica é o que determina se a pessoa está servindo a Deus ou não. Ou seja, se eu estou frequentando os cultos, eu estou servindo a Deus de verdade. Mas será? Olha que interessante. Quais foram os pecados do filho mais velho? Quando o filho mais novo voltou para casa, ele não soube se alegrar com o pai por causa da volta de um filho perdido. Ele não se alegrou com o pai. E o segundo pecado foi que ele não soube ter alegria pelo retorno de um irmão perdido.
E o terceiro pecado dele, sabe qual foi? Que ele não soube usufruir dos direitos que tinha como filho. Porque quando o pai recebeu o filho e abraçou o filho perdido, ele chegou: pai, eu estou aqui há tanto tempo, nunca saí da tua casa, cumpro todas as tuas leis, e o senhor nem para dar um bezerrinho para matar, para eu comer com os meus amigos? E o que o pai falou? Sim, filho, o que eu tenho é teu, você sempre esteve aqui. Ou seja, era só ele ter pedido. Ele não soube usufruir dos direitos de filho. Ele queria receber uma festa do seu pai pelo simples fato de supostamente estar geograficamente próximo dele. Só que, irmãos, olha que interessante. A diferença do pecado do filho mais novo e do filho mais velho é que o filho mais novo pecou, de certa forma, um pecado que um mundano faz. Se afastou de Deus, se afastou da igreja, se pecou como gentil. Só que o pecado do filho mais velho foi um pecado de religiosidade. Eu vou de novo porque eu gostei. O pecado do filho mais velho foi um pecado de religiosidade. E a religiosidade, o evangelho, é uma linha tênue que nos engana. Alisson, eu estou próximo do pai, não saí da casa do pai. Você não saiu da casa do pai, mas teu coração está fora. E olha que interessante, para você dar glória a Deus, quando o filho mais novo estava lá, servindo os porcos, tendo vontade de comer a comida dos porcos, e ele se lembrou da casa do pai e disse: olha, quantos trabalhadores de meu pai estão numa situação melhor do que eu vou voltar para a casa do meu pai. Quando o filho mais novo, distante geograficamente, lá no meio dos porcos, se arrependeu, ele ficou mais próximo do pai do que o filho que estava ali dentro da casa. Porque o distanciamento geográfico não determina o distanciamento de fé, mas o distanciamento de fé determina o distanciamento geográfico. E olha que interessante, o filho mais novo volta para casa, assume o direito de filho, e o filho mais velho não. Irmãos, olha que interessante, outra questão de proximidade. A Bíblia fala da história de Marta e Maria. Jesus chega na casa delas. Geograficamente falando, Marta e Maria estavam na mesma distância de Jesus, estavam próximas de Jesus. Só que teve uma diferença. Maria sentou para ouvir Jesus, e Marta não. Quem estava mais próximo de Jesus? Quem estava mais próximo de Jesus? Maria e não Marta. Porque a proximidade é uma proximidade de fé, é uma proximidade de coração. Jesus falou assim: Marta, Marta, se acalma. Só uma coisa importante, Maria escolheu a melhor parte. E olha que interessante, irmãos. O distanciamento geográfico não determina a comunhão com Deus. Se eu estou próximo, teoricamente próximo de Deus, não determina que eu tenho comunhão com Ele, porque o filho mais velho estava próximo. Alisson, mas quer dizer que eu não preciso vir para a igreja? Mentira, porque você precisa vir para a igreja. A questão é que quando o filho mais novo estava lá no campo e o coração dele se aproximou de Deus, ele pensou: então eu vou voltar, ou seja, o físico vai voltar. Ou seja, o distanciamento, quando você se aproxima de fé com Deus, o teu corpo vai junto. Aleluia. Alisson, por que eu venho para a igreja? Porque o meu coração está lá primeiro. Não adianta o teu corpo estar aqui e o teu coração está longe. Tem base bíblica isso, Alisson? Tem. João capítulo 5, eu gosto dessa passagem. O paralítico do tanque de Betesda, Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Geograficamente ele estava vendo Jesus. Só que quando Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado, ele disse assim: Jesus, não há ninguém que me leve ao tanque. Meu Deus, meu filho, se Jesus está na tua frente perguntando se você quer ser curado, e você fala: Jesus, me cura. Por que ele não falou isso? Porque a mente e o coração dele estava distante. O corpo estava presente, mas o coração estava longe. Irmãos, não adianta ter o corpo presente e o coração longe. Tem que ter primeiramente o coração presente, e o coração presente vai trazer o corpo. Ah, mas o filho está lá longe, está longe. Deixa quieto, não tem problema. Quando o coração dele se aproximar, o corpo vai vir junto, porque a fé leva o corpo. Meu Deus, glória a Deus. Deixa eu correr para terminar. Irmãos, Jonas, ele vai para Nínive e prega 3 dias e todo mundo se converte. Se o livro de Jonas acabasse no capítulo 3, seria aquela famosa história de final feliz, porque Deus envia Jonas para pregar, ele não quer. Deus envia o peixe, Jonas se arrepende, vai e prega. Se acabasse no capítulo 3, tinha acabado tudo pronto. Legal, acabou. Era isso o projeto de Deus. Só que teve o capítulo 4. E no capítulo 4, Jonas está sentado, triste, porque o povo tinha se convertido. Jonas desabafa com Deus. Jonas falou com Deus: Deus, eu queria que o povo fosse destruído. É por isso que eu não queria pregar, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, é bondoso, e o povo ia se arrepender. Irmãos, a questão sabe o que é?
é que Jonas colocou o patriotismo dele e a religiosidade acima da graça de Deus. Eu vou de novo. Jonas colocou seu patriotismo acima da graça de Deus. Jonas colocou a sua religiosidade acima da graça de Deus. Deus salvou cerca de 600 mil pessoas, fora os marinheiros lá no mar. E Jonas estava triste porque a sua religiosidade, o seu patriotismo não foi atendido. É possível, Alisson, a gente colocar a nossa religiosidade acima dos princípios de Deus? Sim, tem base bíblica, é isso, irmão? Mateus capítulo 15. A Bíblia diz: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse: por que transgredis vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. A questão é que os fariseus e os escribas chegaram dizendo assim: Jesus, teus discípulos não lavam a mão quando comem. E a questão não é se é errado ou certo lavar a mão, porque a gente sabe que é questão de higiene lavar a mão. E ainda mais hoje no tempo de pandemia, você tem que lavar a mão mesmo antes de comer. Só que Jesus quis pegar aqui não era defender ou julgar o comportamento dos discípulos dele, mas era pegar justamente os fariseus e escribas na religiosidade deles. Porque eles disseram que os discípulos estavam transgredindo a tradição deles, só que quando Jesus fala bem assim: ei, vocês estão transgredindo o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Por quê? Porque está escrito: honra teu pai e a tua mãe. Mas vocês dizem que se, por exemplo, você tiver o dinheiro, uma oferta, que você pode dar para o seu pai e para a sua mãe, mas você falar que essa oferta é para o Senhor, entre aspas, então vocês não estão desonrando. Só que Jesus falou bem assim: vocês transgridem o mandamento de Deus com a vossa tradição. Irmãos, os fariseus e os escribas sempre colocavam a tradição deles, a religiosidade deles acima do evangelho. E olha que interessante, Paulo disse em Gálatas capítulo 1, ele fala bem assim: ainda que desça um outro anjo do céu e pregue um outro evangelho além deste que eu estou pregando, seja o quê? Anátema. Quando Paulo fala de outro evangelho, ele estava pregando ali na igreja das Galácias a respeito contra os judaizantes, porque Paulo trouxe uma mensagem de justificação pela graça. Só que os judaizantes estavam querendo colocar justamente a circuncisão para eles serem salvos, ou seja, salvo por uma obra humana. Só que Paulo fala bem assim: ainda que desça um outro anjo do céu e vos anuncie outro evangelho. Sabe qual é o problema? Não é você se desviar, o problema é você viver dentro da igreja mais um outro evangelho. Outro evangelho. Nós estamos, irmãos, geograficamente próximos de Cristo, mas o nosso coração, o coração de alguns está distante. Eu gosto da parábola do semeador, que ele saiu a semear. E é interessante que quando ele semeou, teve vários resultados. A palavra foi a mesma, mas o coração era diferente. A palavra está sendo pregada aqui, é mesa para todo mundo. Só que por que dá resultado em um, não dá resultado em outro? Porque o coração é diferente. Tem coração que é raso, tem coração que é bom, tem coração que tem espinho, tem coração que tem pedra. É o coração, não é a palavra, porque a palavra é a mesma. Deixa eu concluir a mensagem, irmãos. Jonas foi um missionário que ganhou muitas almas, mas tinha ódio no seu coração. Você parou para olhar, analisar a história de Jonas, irmãos? Imagine a alegria do missionário aí no campo pregar, as pessoas se converterem. Mas Jonas ficou bravo com a conversão das pessoas. Para concluir, irmãos, apesar de tudo, Deus usou Jonas. Por quê? Porque Deus sempre vai me usar apesar de. Apesar de, Deus vai me usar. Apesar de Jonas ser uma pessoa rancorosa, ter um certo ódio no seu coração, Deus usou Jonas. Sabe por quê? Porque Paulo disse, 2 Coríntios 4:7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Deus me usa apesar dele, sabe por quê? Para mostrar que, apesar das minhas imperfeições, a graça dele é suficiente para me usar.
Eu sou imperfeito, mas Deus me usa mesmo assim. Só que entenda que o apesar de não é para você já que Deus me usa assim, vou ficar desse jeito, não. Porque se Deus te usa apesar de, é para você entender que a graça dele é abundante na sua vida e você precisa melhorar e se santificar. A graça de Deus te aproxima para a santificação. Quando a Bíblia diz que nós somos livres para a liberdade, não é para a libertinagem, mas você foi livre do pecado para ser santo. Essa é a santidade da graça, irmãos, aleluia, glória a Deus. E para encerrar a mensagem, apesar da obra missionária ter sido completada em Nínive, Deus continuou cuidando de Jonas. Às vezes a gente pensa que o sucesso missionário é quando o missionário vai lá e envia mensagem dizendo que todo mundo se converteu. Mas como que está o missionário? Como que está a esposa do missionário? Como que está o filho do missionário? Para a esposa do missionário, sim, ele é missionário, mas ele é marido dela. E será que a esposa está feliz com o mantimento que o missionário está trazendo para casa? Será que o filho está feliz porque tem as coisas? Como que está o missionário no campo? Porque o missionário larga tudo para ir para o campo. Larga tudo, toda a vida para ir no campo. Como que ele está? Irmãos, o sucesso missionário não está simplesmente na quantidade de almas, porque você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você perder a própria alma. Quantos missionários que estão nessa situação, ganhando o mundo inteiro, mas perdendo a própria alma, perdendo a família? E a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé. Missões não é se preocupar simplesmente com a conversão das pessoas, mas como que está a saúde do missionário? Deus cuida de nós, irmãos. Pode ficar em pé em nome de Jesus? Se fosse para resumir essa mensagem em uma palavra, eu diria graça. Porque a graça de Deus atuou em Jonas, apesar da imperfeição. E a graça que alcançou Nínive, alcançou também a vida de Jonas. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, que apesar das suas imperfeições, apesar dos seus porquês, apesar da sua vontade de fugir para longe, apesar da tua vontade de criar asas como pomba e fugir para o deserto, existe uma graça que te alcança no meio desse deserto. Existe uma graça que te alcança no meio desse fundo desse mar, no meio dessa tempestade. Existe uma graça que te abraça. E mesmo você sendo tão complexo, mesmo você não se alegrando com a obra do Senhor, porque isso foi o que a vida de Jonas, ele não se alegrou com a conversão, mesmo o teu coração sendo difícil, mesmo a tua personalidade seja complicada, mesmo você indo, enfim, a profissionais e ninguém conseguiu definir o que você tem, mas existe um Deus que te entende, um Espírito Santo que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Feche seus olhos nesse momento. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que o Senhor ministrou ao meu e ao nosso coração nessa noite. Deus, eu sei que nós somos pecadores, eu sei que há momentos que nós temos vontade de fugir para longe, de fugirmos, meu Deus amado, para o meio do deserto, de fugirmos do teu propósito. O Senhor sabe da complexidade que há dentro do nosso coração, mas nós te agradecemos, meu Deus amado, pela tua graça que nos abraça, pela tua graça que entende as nossas imperfeições, pela tua graça que nos aproxima de novo. Eu oro neste momento, meu Deus, pelos missionários que estão no campo. Só o Senhor sabe das dificuldades que eles estão passando dentro das suas casas. Só o Senhor sabe dos problemas que há no casamento. Só o Senhor sabe dos problemas que há com os filhos, meu Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, com os teus olhos poderosos, onipresentes, alcança os missionários que estão no campo. Cuida da vida de cada um. Envia o mantimento, envia salvação, envia transformação, meu Deus. Cuida dos teus filhos como tu cuidaste de Jonas, Senhor. Cuida dos teus filhos, cuida deles, meu Pai. Eu sei que a tua graça nos abraça, a tua graça nos arranca da angústia, meu Deus. Todo, Pai amado, missionário que está passando por um momento de depressão, um momento de ansiedade, crises espirituais, Deus, alcança os teus filhos com a tua graça, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus por este banquete que o Senhor nos enviou. Que Deus continue abençoando a vida do cooperador irmão Alisson. Deus lhe conserve
Eu sei que você não vai deixar subir para a cabeça, mas Deus te usou mais uma vez nessa terra. Deus abençoe o seu ministério também. Queremos também louvar a Deus pela vida do presbítero, o irmão Adão. Que Deus abençoe. E assim eu falando, estou falando também na vida de todos os demais obreiros. É Abraão. Só troquei Adão por Abraão. Abraão, desculpe. E a todos os irmãos que vieram nesta noite, muito obrigado. Então, que Deus esteja na sua casa e na sua família. Amém? Estenda a sua mão para receber a bênção nesta noite. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, reine na vida daqueles que disserem. Amém. E se Deus é por nós, ninguém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tenham todos uma boa noite.